Fala galera, eu sou o Yuri, esse é o canal Águas de Vida e o tema do vídeo de hoje é A Amazônia Nossa. Esse tema faz parte de uma série de 3 vídeos onde falarei no primeiro vídeo sobre a ocupação da Amazônia e a influência de estrangeiros do Brasil Imperial até o ciclo da borracha. No segundo vídeo falarei sobre o período do ciclo da borracha até a atuação das organizações não governamentais no território amazônico e a Agenda ESG e seus objetivos escusos. No terceiro e último vídeo vou tratar sobre a polêmica do garimpo ilegal e seus impactos nas águas dos rios amazônicos. Apesar de serem temas diferentes, ambos se conectam na medida em que se descortinam os interesses envolvidos. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Segundo a hipótese mais aceita por historiadores, o homem chegou às Américas aproximadamente 20 mil anos pelo Estreito de Bering, durante as últimas glaciações quando o nível do mar era mais baixo, permitindo a travessia. Mas existem ainda 12 hipóteses sobre a chegada de chineses às Américas. Uma delas data do ano de 499 a.C., onde um monge budista teria chegado a uma terra 8.000 milhas náuticas, o equivalente a 14.816 km a leste da China, e essa terra ficou conhecida como Fuzhang, palavra chinesa que designa a planta que nasce ao leste onde nasce o sol. A segunda teoria trata de um almirante chinês chamado Zheng He, que teria atravessado o Oceano Pacífico e chegado às Américas entre 1405 e 1418. Tal teoria se baseia num livro publicado na China, sob o título As Maravilhosas Visões da Frota Estelar. No início do século XV, portugueses e espanhóis se lançaram ao mar em busca de novos territórios. Em 1494, grande parte do território amazonense passa a pertencer aos espanhóis graças ao Tratado de Tordesilhas assinado em Portugal. Em 1495, Cristóvão Colombo já anunciava a nossa borracha em suas cartas. Em 1499, ocorre a chegada do navegador espanhol Vicente Inês Pinzón à foz do rio Amazonas, atual ilha de Marajó. Segundo o site Poder 360, foi o primeiro navegador a ter chegado ao Brasil. Em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e os primeiros contatos com os índios foram extremamente amistosos, contrariando algumas narrativas presentes nos nossos livros de história. Naquela época, segundo registros, a população indígena vivia basicamente da pesca, da caça e da agricultura, afinal era o que se podia fazer para a sobrevivência. Tribos como os Tuxaus possuíam uma ordem social bem definida, onde as mulheres cuidavam da agricultura e da alimentação, enquanto os homens saíam para pescar, guerrear e praticar atos religiosos. Em 1530 surgem os primeiros registros dos escravos negros vindos da África para o Brasil. Tal fato se deve pelo motivo de ser mais difícil escravizar os índios, que eram mais rebeldes. Os primeiros escravos vieram da Guiné, do Congo e depois da Angola, dando início a um período sombrio da nossa história, visto que todo ser humano, quando perde sua liberdade, não é dono de sua vida. Em 1542 chega a primeira expedição espanhola ao Rio Amazonas, liderada por Francisco de Orellana. Orellana tinha o sonho de alcançar o Eldorado, região localizada entre a Venezuela, a Guiana e o Brasil, governada por um homem que recebia os visitantes coberto por pó de ouro. Em 1549, desembarca no Brasil a Ordem dos Jesuítas, liderados por Manuel de Nóbrega, com a missão de não só catequizar, mas também alfabetizar os habitantes da terra, segundo nossos historiadores. Em 1600 inicia-se a primeira fase da colonização da Amazônia pelos portugueses com a criação do sistema de capitanias hereditárias, que se estendeu por todo o território nacional ocupado pelos portugueses e era administrado por pessoas de confiança do imperador, com o objetivo de marcar território, expandir a colonização e desenvolver a colônia. Os brasileiros que aqui nasceram eram tidos como portugueses nascidos no Brasil e tinham inclusive os mesmos direitos dos portugueses nascidos em Portugal. 1621 é marcado pela criação do estado do Maranhão, Grão-Pará, por Carta Régia em 13 de junho. Esse estado era independente do Brasil e estava subordinado diretamente a Lisboa e compreendia o território dos atuais estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Em 1637, apesar de boa parte do território amazonense estar sob domínio espanhol, foram os portugueses que mais se interessaram em proteger a Amazônia da invasão dos ingleses, franceses, holandeses, alemães e irlandeses, que também tinham interesse nas riquezas da região. Nesse mesmo ano, Portugal encomenda a primeira grande expedição à região
com cerca de 2.000 pessoas, liderada por Pedro Teixeira. Em 1700, inicia-se a segunda fase da colonização portuguesa da Amazônia, com a alfabetização e evangelização dos índios, liderada por jesuítas. Muitos portugueses se casaram com índios com o objetivo de facilitar o processo de integração entre os povos. Em 1743, o naturalista francês Charles-Marie de la Condamine descreveu o processo de extração da goma de látex, despertando interesse comercial. Entre 1748 e 1755, ocorre uma epidemia de varíola e sarampo no país, matando muitos indígenas. Isso culminou com o fim da escravidão indígena por carta régia do rei D. João V. Apesar do decreto, alguns índios ainda eram compelidos a trabalhar para alguns colonos. Porém, em 1758, o primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, decretou a abolição da escravidão indígena em todo o território brasileiro. Em 1750 é assinado o Tratado de Madrid e Portugal passa a ter direito sobre as terras ocupadas na região norte do país, dando início ao estabelecimento da fronteira na região amazônica e culminando com a anexação do estado do Acre no século XX. 1755 é marcado pela chegada dos primeiros escravos negros à Amazônia. Em 1757, inicia-se a terceira fase de colonização portuguesa, marcada pela criação do Diretório dos Índios e pela expulsão de todos os jesuítas da região em 1759 pelo então Marquês de Pombal. Isso se deve ao fato do mesmo acreditar que os jesuítas eram uma ameaça à coroa, pois detinham boa parte da mão de obra indígena, ao contrário dos colonos que tinham pouco e os tratavam como escravos. Em 1763, químicos franceses descobrem como dissolver borracha com terebintina e éter, e logo em 1770, Joseph Priestley cria a borracha para apagar o grafite. Em 1799, os índios remanescentes foram removidos de suas aldeias e passaram a morar nos igapós, juntamente com escravos e mestiços no entorno de Belém. Por volta de 1870, sementes de seringueiras são contrabandeadas da Amazônia do estado do Pará para a Inglaterra. Durante esse período de colonização do Brasil pelos portugueses, é necessário dizer que muitos índios foram mortos, porém na maioria dos casos por serem hostis aos colonizadores. 1888, sancionada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Tal fato é apenas um ponto culminante que teve como personagens principais na luta contra a escravidão Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças, três personagens negros, além de Joaquim Nabuco e do imperador Dom Pedro II e sua filha, que sempre foram contra o regime escravagista. No fim do século XIX, com a Revolução Industrial, os ingleses encontram no Brasil uma importante matéria-prima, a borracha, também chamada na época de ouro negro. Com isso, o governo inicia o incentivo da migração de brasileiros e estrangeiros para trabalhar nos seringais. Estima-se que entre 1870 e 1900, 300 mil nordestinos tenham migrado para a região para trabalhar nos seringais e sem direito às terras. A exportação da borracha brasileira permitiu a construção do Teatro da Paz em Belém do Pará e a construção do Teatro Amazonas em Manaus. Por volta de 1900 ocorre o fim do primeiro boom da borracha brasileira, pois o produto começa a ser fortemente explorado na Ásia. Em 1903, o governo brasileiro adquire o território do Acre por 2 milhões de libras esterlinas e cede parte do território do Mato Grosso. Entre 1907 e 1912, ocorre a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré no estado de Rondônia pela Madeira Mamoré Railway Company. Na década de 1940, a borracha brasileira ganha uma segunda chance com a Segunda Guerra Mundial, pois os aliados perdem acesso ao produto asiático. Nessa época, Getúlio Vargas incentiva a colonização da Amazônia para evitar riscos de invasão, e mais um boom da borracha brasileira se inicia e dura até o fim da guerra. No período do regime militar, ocorreu a ação Integrar para não entregar. Os militares, temendo a invasão cada vez maior de estrangeiros no território amazônico, decidem integrar a Amazônia através da construção de estradas e imigração interna. Em 1976, o governo militar realiza a primeira regularização de terras na Amazônia. Em 12 de setembro de 1979, no jornal Folha de São Paulo, sai a matéria onde o presidente da Associação Nacional de Apoio ao Índio, Sr. Carlos Lustosa, denuncia que 52 mil imóveis rurais na Amazônia estão na mão de estrangeiros.
Além disso, denunciou também que até 1977 o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária não conhecia nem 5% da situação jurídica dos 350 milhões de hectares que passaram a sua responsabilidade. O jornal falava também sobre um relatório da Associação Nacional de Apoio ao Índio, enviado à Fundação Nacional do Índio, ao governo e à opinião pública, incluindo denúncias que iam desde demarcações irregulares de terras até a exploração de mão de obra escrava indígena. Através dos fatos citados, concluo que desde os primórdios há a influência de estrangeiros na Amazônia com o objetivo de, na maioria das vezes, atender aos interesses dos seus países de origem, diferentemente dos portugueses que desde que aqui chegaram se preocuparam em fundar aqui uma nação, mesmo com todos os erros e acertos que cometeram. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, comentem aqui o que acharam, compartilhem, ativem as notificações e considerem apoiar este canal através do Pix 052 099 149 dígito 41. E até o próximo vídeo.